Em 26 de abril de 1986, o pior desastre nuclear do mundo se abateu sobre a usina de energia de Chernobyl, na Ucrânia. Ao contrário da crise nuclear de Fukushima, Japão em 2011, a explosão do reator de Chernobyl foi causada por erro humano, em vez de um desastre natural. Naquele dia de primavera, há mais de 30 anos, a manutenção de rotina foi programada no quarto reator da central nuclear Sexto Lene, e os trabalhadores planejaram usar o tempo de inatividade para testar se o reator ainda poderia ser resfriado se a usina perdesse energia. No entanto, durante o teste, os trabalhadores violaram os protocolos de segurança e houve um pico de energia. Embora tenha havido tentativas de desligar totalmente o reator, outro surto de energia causou uma reação em cadeia de explosões dentro da usina. Finalmente, o próprio núcleo foi exposto, expelindo uma nuvem de material radioativo na atmosfera que se espalhou pelo norte e oeste da Europa, chegando até o leste dos Estados Unidos. E nesse vídeo vou mostrar os 10 fatos interessantes sobre o desastre nuclear de Chernobyl. Número 1. Chernobyl pode ter sido um benefício para a vida selvagem. Imediatamente após o acidente, uma área de cerca de 4 milhas quadradas ficou conhecida como Floresta Vermelha porque muitas das árvores ficaram marrom-avermelhadas e morreram após absorver altos níveis de radiação. No entanto, esta área tornou-se paradoxalmente um santuário único para a biodiversidade, declarou o Fórum de Chernobyl em 2005. Devido à exclusão da atividade humana em torno da fábrica fechada, o número de alguns animais selvagens, incluindo lobos, ursos, águias, linces e alces, aumentaram. Mesmo que algumas espécies aparentemente prosperem, a radiação provou causar anormalidades significativas, e potencialmente mortais em outras, como pássaros com bicos deformados, níveis elevados de catarata, albinismo e taxas mais baixas de bactérias benéficas. Número 2. Chernobyl se tornou uma atração turística assustadora. Embora a zona de exclusão ainda seja inabitável, as autoridades ucranianas abriram a área para o turismo em 2011. Desde então, guias regularmente levam visitantes para ver a vida selvagem, bem como para explorar as cidades fantasmas abandonadas às pressas que salpicam a paisagem. Pripyat, por exemplo, já teve uma população de mais de 45 mil habitantes, incluindo a maioria dos trabalhadores da fábrica e suas famílias. Para minimizar a exposição à radiação, os guias carregam dosímetros e orientam seus clientes a não comer ou fumar na rua. Após a exibição da minissérie da HBO Chernobyl em 2019, as agências de turismo relataram um aumento de 40% no turismo. Número 3. Não havia edifício de contenção. Chernobyl não tinha algumas medidas de segurança importantes. Não havia nenhum edifício de contenção, ou uma concha à prova de gás que envolvesse o reator nuclear. A estrutura é geralmente em forma de cúpula, e feita de concreto reforçado com aço. Ele é projetado para confinar produtos de fissão que podem ser liberados na atmosfera durante um acidente. Além disso, os sistemas de segurança de emergência do reator foram desligados. Para realizar o teste de manutenção, os trabalhadores desativaram imprudentemente o sistema de resfriamento central de emergência, e outros equipamentos de segurança importantes. Seguiu-se uma cadeia de erros operacionais, resultando no acúmulo de vapor que causou o superaquecimento do reator. Número 4. O maior dano terminou semanas após a explosão. O maior dano da radiação após a explosão aconteceu nas primeiras semanas. Apenas 15 minutos após a explosão de Chernobyl, a radioatividade caiu para um quarto de seu valor inicial. Depois de um dia, caiu para 1/15. E, depois de 3 meses, caiu para menos de 1%. A fábrica só fechou anos depois. Quando o reator da Unidade 4 explodiu, os outros 3 reatores da usina nuclear de Chernobyl também foram desligados. Mas todos foram reiniciados dentro de 1 ano e meio, apesar da condenação internacional. Milhares de operadores de usinas continuaram trabalhando, apenas para ver um incêndio na sala de turbinas levar ao fechamento da Unidade 2 em 1991. Número 5. A União Soviética tentou encobrir o desastre. Imediatamente após o colapso do reator de Chernobyl,
as autoridades soviéticas mantiveram seus próprios cidadãos no escuro e não tentaram alertar os países vizinhos. Em 28 de abril de 1986, o encobrimento começou a desmoronar quando os monitores aéreos suecos detectaram grandes quantidades de radiação na atmosfera que pareciam ter se originado na URSS. Quando pressionados por uma resposta à radiação, os soviéticos admitiram que um acidente havia matado 2 pessoas em Chernobyl. No entanto, eles também mentiram que a situação agora estava sob controle. Demorou até 6 de maio para as autoridades fecharem as escolas em Kiev, a capital ucraniana, e alertarem os moradores para ficarem dentro de casa. A história completa do que aconteceu só viria a público anos depois. Número 6. A limpeza após a precipitação foi muito mais mortal do que as explosões iniciais. Embora os relatórios variem, pelo menos 600.000 pessoas foram enviadas para combater o incêndio e limpar o pior da contaminação da usina nuclear. Essas pessoas, que ficaram conhecidas como liquidatários, receberam um status especial, que significava que receberiam benefícios como assistência médica e pagamentos extras. Todos foram expostos a níveis elevados de radiação. Um relatório polêmico, publicado por membros da Academia Russa de Ciências, estimou que entre 112.000 e 125.000 desses liquidantes, cerca de 15%, morreram em 2005. Muitos dos números do relatório foram posteriormente contestados por cientistas do Ocidente, que questionaram sua validade científica. Número 7. O número de mortos é desconhecido. O eventual número de mortos em Chernobyl está sujeito a especulações e disputas. Mesmo após a morte da última pessoa que estava viva no dia da explosão, outras mortes podem ser atribuídas a Chernobyl, por causa da radiação que entrou na cadeia alimentar. O braço de pesquisa de câncer da Organização Mundial da Saúde, OMS, sugere que 9.000 pessoas morrerão, devido a câncer e leucemia relacionados a Chernobyl, se as mortes seguirem um padrão semelhante aos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki no Japão. O grupo ambiental do Greenpeace diz que o número de mortos em Chernobyl pode chegar a 90.000. Outros estimam um número ainda maior. Número 8. O nível de radiação era semelhante ao de Hiroshima. Acredita-se que aqueles expostos à radiação, quando o reator de Chernobyl explodiu, receberam cerca de 45 Rem de dosagem de radiação em média. 45 é semelhante à dose média recebida pelos sobreviventes depois que a bomba atômica foi lançada sobre Hiroshima em 1945. Embora 45 Rem não sejam suficientes para causar a doença da radiação, que geralmente ocorre em cerca de 200 Rem, ainda aumenta o risco de câncer em quase 2%. Número 9. As pessoas ainda vivem lá ilegalmente. Embora a grande maioria da zona de exclusão permaneça desprovida de humanos, algumas centenas de residentes retornaram ilegalmente. Mesmo após a evacuação de milhares, algumas pessoas nunca saíram. Apesar da ilegalidade, cerca de 130 a 150 pessoas ainda residem na área. Muitos desses moradores são mulheres que ainda cultivam suas terras ancestrais nos anos 70 e 80. E, fora da zona de exclusão, há vários recém-chegados. Desde o acidente nuclear de Chernobyl em 1986, a cidade de Pripyat e as áreas circundantes foram evacuadas devido ao alto nível de radiação. No entanto, algumas pessoas, conhecidas como as Samozeli, decidiram voltar e continuar vivendo nas áreas proibidas. Eles vivem em pequenas aldeias rurais e geralmente se alimentam de sua própria agricultura e pecuária, embora sua exposição à radiação ainda seja uma preocupação. Número 10. Abortos foram realizados em mulheres após o incidente. Estima-se que cerca de 100.000 a 200.000 abortos foram realizados em mulheres após o incidente porque os médicos disseram que seus bebês foram expostos à radiação e poderiam nascer com defeitos congênitos. Houve radiofobia, mas a OMS diz que não há evidências de que defeitos congênitos sejam mais comuns em bebês nascidos de mulheres que estavam perto de Chernobyl.